Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camila Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje, né, Camila, a gente vai trazer um tema que vem seguido também de uma reflexão. A gente vai falar sobre a vida do treinador de futebol. Eu acho que a gente consegue também ampliar até para a vida do profissional de futebol, mas eu acho que para o treinador de futebol ainda mais. Enfim, a gente estava até conversando antes de começar a gravar o episódio. As coisas que falamos foram bastante nesse sentido. Acho que já daria para ter colocado o play antes e nós já teríamos, inclusive, o episódio gravado. Mas quando eu penso, é algo, inclusive, que eu, pelo menos, não costumo pensar muito, né? Parar e refletir sobre isso, mas enquanto a gente estava falando e antes da gravação, parei e pensei um pouco sobre, resumindo assim, é uma vida bem complicada e bem difícil, né? É, é uma função que eu acredito que deve estar sempre estudando, né? É, eu acho que o treinador que para de buscar conhecimento e acha que já domina todos os aspectos do jogo, que seja uma cilada, né? Como em tudo na vida. É uma função que requer uma inteligência emocional grande, no sentido de entender o que o mercado espera de você, né? E quando eu falo mercado, enfim, dirigentes, torcida, o que você pode dar e você se adaptar também a algumas questões para tentar interagir com esse ambiente de maneira ótima, né? É, enfim, eu queria até saber a tua opinião, Camila, antes de eu seguir, para me ajudar a clarear também meu pensamento em relação a isso, sabe? Porque não sei, tem muitas coisas para falar nesse sentido, mas hoje eu queria fazer diferente aqui no episódio. Eu queria te ouvir e depois eu volto a falar. Pode Tá bom, ser? Pode ser? pode ser, claro, claro. Olá, Pedro. Olá a todo mundo. É, cara, eu acho que há diferentes, ou seja, níveis, né, dentro dessa questão que você levantou, né? A minha vida, né, como treinador, não é diferente da sua, é diferente daquela do ex-jogador, né, que começa desde outra posição dentro do tabuleiro, né? É, não todos começamos exatamente na mesma posição, né? Na mesma casilha dentro do tabuleiro, né? Nesse jogo que estamos jogando aqui, né? Desde as facilidades para obter as licenças como treinador, né? Desde passando pelos contatos que podem ser necessários para ter trabalho, né? Eh, então eu acho que não que isso que a gente vai falar não é exatamente igual para todo mundo, mas eu acho que o nosso caso é o caso da grande maioria das pessoas que estão envolvidas nesse mundo, né? Pessoas que começam praticamente de zero, né? Que não tiveram uma trajetória fantástica como jogadores, né? Eh, e que às vezes, inclusive, não tem muito contato por conta disso dentro do mundo do futebol, que precisa fazer as licenças de treinador, desde a licença D ou E, não sei qual é o nível mais baixo no Brasil, né? E tem que ir É a C, é a C. escalando, né? E tentando ser aceitado no seguinte nível e, sei lá, praticamente mendigando, né? Para para ser aceitado ou convidado
a fazer o seguinte nível, né? Que isso também é uma parada que eu acho absurda e bizarra que tem o mundo do futebol, né? E, e cara, além disso, tem eh, essa questão da necessidade constante de aprender, né? Que claro, mas também isso, cara, é relativo, né? Quem sou eu? Sou o Camilo? Ah, então, eu preciso ser 1000 vezes melhor do que o resto para ter alguma possibilidade, alguma, entendeu? Quando eu comecei a estudar pelos cursos de treinador lá em Barcelona, eu trabalhava num time, né? Aí, tipo, estagiário, né? É, e um dia falo pelo treinador, cara, eu amanhã não vou conseguir vir no treino porque eu tenho um teste, eu tenho um exame muito difícil, né? Pelo curso e realmente não vou conseguir. Nessa época eu era um estagiário, não recebia nada de dinheiro e eu trabalhava tipo das 8 até as 5 da tarde, saía daí, ia dar treino, né? Um lugar que ficava como a 1 hora da minha casa. É, então não tinha E outro que, e momento. que horas eram as aulas e as provas do curso? Claro, as aulas eram à noite, né? Então Sim. eu ia ao curso alguns dias na semana, outros dias ia no treino, né? Então eu tentava aí compaginar tudo, né? Nesse esquema. Assim, tipo, fazendo malabarismo, não sei se se fala malabarismo Sim, sim, malabarismo. em português, mas fazendo esse malabarismo, né? E o cara virou para mim e falou: Ah, mas você estuda mesmo? Eu fiquei, Que claro. infelizmente não é comum, né? Eu fiquei, claro. E o cara, mas eu, para tirar a minha licença de treinador, eu passei 3 anos sem tocar um livro, cara. E eu fiquei assim, tipo, claro, infelizmente é uma possibilidade, né? Tudo depende de como você enxerga o curso. Você vai lá para aprender, né? Para se diferenciar, para tirar uma nota alta, para fazer o máximo de você, porque a questão é que eu não conheço uma outra forma de fazer as coisas, entende? Eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade. Talvez não seja uma virtude, seja um defeito, né? De passar por um curso só para aprovar. Eu É não, passar de passagem, eu não como a consigo, gente fala entendeu? aqui. Não consigo. Qualquer coisa que eu faça, eu sou muito tão competitivo que eu preciso dar o melhor de mim sempre. Então, cara, sim, eu estudo sim. Eu tento tirar um 10 sempre. Ah, mas o cara é como que se eu fosse um otário, né? Praticamente, né? E, e claro, e o cara, da sua perspectiva, ele estava certo, né? Então, realmente, essa parada de ser o treinador de futebol é um cara que sempre tem que estar aprendendo, melhorando, como a gente faz, né? Não porque a gente seja melhor do que ninguém, né? Mas a gente é assim, a gente faz, a gente está sempre procurando curso, está sempre procurando criar um podcast para compartilhar com outros, mas para Sim. aprender nós, né? Dos convidados que vêm, das interações que temos entre nós, as interações que temos no Twitter, tudo isso faz que a gente aprenda, né? Mas não sei se todo mundo enxerga desse jeito, né? Isso me leva também à seguinte questão: é, a vida, a vida familiar, né? Que eu estava te falando, né? Eu, eu acordava para ir a trabalhar 7 horas, saía de casa, chegava no trabalho, saía de casa, levava o meu filho no colégio, que a gente tinha que pagar um extra, né, por ele chegar 1 hora antes do início das aulas, mas a gente tinha que deixar ele Claro. aí, porque senão a gente não chegava no horário laboral, então a gente já tinha que pagar um custo, né, adicional para deixar ele aí.
Eu estava deixando meu filho no colégio 8 horas e eu ia embora no meu trabalho. Esses 15 minutos que eu estava no carro levando meu filho no colégio eram os únicos 15 minutos que eu vi o meu filho Do durante dia. anos. Tipo, 6, 7 anos talvez, né? Depois do meu trabalho, eu ia ou no curso ou no treino. Chegava em casa, o treino era tipo das 8h30 até as 10 da noite. Acabava treino, entre que acaba, não acaba, bate um papo aí com alguém, tararara, tá voltando em casa, sei lá, meia-noite. Dia seguinte, mesma parada, né? Isso sem receber, né? Praticamente sem receber, ou recebendo aí, sei lá, 200 euros, Uma ajuda de custo. entendeu? Que nem dava para pagar a gasolina do carro, né? Nem o Claro. telefone, nem nada. Final de semana, cara, não era, final de semana eu vou ficar em casa com a família. Não, porque eu tinha que fazer trabalhos pelo curso, ou porque eu tinha que viajar com o time para um jogo, ou eu tinha que ir no campo, né? Claro, na, na primeira divisão catalana não tem Insta, não tem Wisecout, né? Você quer ver um adversário, tem que ir você, né? Tem que estar lá. E tem que e Camilo com a câmera, né? O Claro. Camilinho aí com a câmera, né? Gravando, né? Então, final de semana também não vê a sua família, também não vê o seu filho, né? Eu perdi praticamente, sei lá, a maioria da infância do meu filho eu perdi totalmente. E, e claro, e depois aparecem as possibilidades de virar profissional. Oh, beleza, mas virar profissional, mas a que custo, né? Ou seja, sim, você pode não trabalhar numa outra coisa, que eu trabalhei de inúmeras coisas em Barcelona, né? Antes de virar profissional do futebol. É, inúmeras coisas, né? Eu fiz até de informação no metro de Barcelona no Natal para poder comprar os presentes de Natal, né? Então, é, depois vira profissional, mas qual é o custo? O custo é que você não pode é, morar na sua cidade, você não pode morar em casa, então tem que pegar um avião e ir no Brasil. Beleza, mas o salário que você vai receber não dá para levar a sua família com você. Ou, às vezes, nem é por conta do salário, às vezes é por conta da inestabilidade no nosso trabalho, Claro. né? Que eu vou tirar o meu filho da sua escola, do seu círculo de amigos. Talvez a sua mulher tenha um trabalho lá que ajuda a pagar as contas para chegar ao final do mês. Então você vai perder o aluguel do apartamento, você vai perder a vaga do seu filho no colégio, a sua mulher vai perder o seu trabalho, por acompanhar você numa aventura que, se Deus quiser, tudo bem, e vai ficar lá muito tempo, mas também é uma possibilidade que você chegar lá e as coisas não eram como você pensava que eram, ou perde 5 jogos consecutivos e você é demitido, ou tem uma mudança na diretoria e a diretoria nova que entra no clube não quer mais você e você é mandado embora. Então, realmente, cara, eu acho que é uma parte da vida do treinador que não sei se todo mundo vê. Não sei se todo mundo é consciente do trabalho e dos esforços que há atrás, que não só são nossos, né? Infelizmente, nesse jogo que nós estamos jogando, tem umas vítimas eh, colaterais que são inocentes, né? Que são inocentes porque não tem nada a ver com isso, mas que estão lá, né? Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e estou vendo para ver se
se 2 semanas, mais ou menos, posso trazer o meu filho aqui para ficar 3 semanas comigo, cara. O ano passado, ano 2021, eu vi o meu filho 2 semanas. Ou seja, 3. Eu vi no início do ano, antes de viajar no Equador, para começar a trabalhar no Independente. Eu depois só vi uma semana em agosto que eu consegui viajar desde o Equador em Barcelona, na metade do campeonato, mas eu precisava viajar para ver o meu filho. E depois vi no final do ano, uma semana, mais uma semana, 3 semanas, cara. O ano tem 52 semanas. 52. E eu só vi o meu filho 3. Entendeu? Então, cara, eu acho que uma parada que, claro, todo mundo vê a vida do Abel Ferreira, o cara multimilionário, e a gente vê a vida do Guardiola, o Mourinho, sei lá, né? Ou até, talvez, de outros treinadores que já tinham passado, que já têm passado pelo futebol da Série A do Brasil e que talvez não tem tanto nome, né? Como Klopp, como Guardiola, Claro. Mourinho, mas que já tem uma estabilidade financeira, né? Uma segurança financeira. Mas, cara, esses caras são representativos de ninguém. O mundo do futebol, o mundo de galera que às vezes tem 2, 3 trabalhos para poder se manter no futebol, né? Para poder se manter no futebol, fora de casa muitas horas durante a semana, fora de casa muitas horas durante o final da semana. É um trabalho nosso, cara, que não é valorizado por ninguém, realmente. Quando as coisas não estão indo bem num clube, qual a primeira cabeça que vai rodar? O A cabeça treinador. do treinador, cara. A cabeça do treinador. Então, eu estou muito feliz pelo caminho que eu escolhi e não e eu não sei se eu tivesse a oportunidade de fazer as coisas de novo, se eu fazeria diferente, né? Se a minha escolha seria diferente, mas com certeza a minha escolha a respeito do tempo que eu dediquei à minha família, no meu filho, provavelmente teria sido diferente. Esse é um dos, não sei se arrependimentos que eu tenho, mas claro, agora meu filho tem 13 anos, né? E, e esse jeito, né, de chegar em casa e como você tem agora, né, um filho que nem tem 1 ano, né? Claro. E o seu filho ficar tudo feliz, dar um abraço em você e cara, isso com o passar do tempo vai desaparecendo, né? O meu filho no meu caso já é um homem, né? E falar para você, eu te quero muito, papai, esquece. Isso não vai voltar até quem sabe quando, né? Quando ele já seja o Um adulto. suficientemente maior e adulto para Claro. entender que algum dia eu não vou estar mais aí, ele tomar consciência de tudo isso e começar a valorizar de novo a figura do seu pai, mas na adolescência isso normalmente desaparece. Cara, eu fiquei fora de casa provavelmente a metade dos aniversários do meu filho, entendeu? Eu até cheguei a estar fora de casa por Natal, né? No Japão, Eu trabalhando também. com Barcelona. Então, realmente, cara, são coisas que fazem que essa vida que nós levamos, cara, eu não quero chatear ninguém, né? Porque não tenho Claro, nada, não claro. tenho nada para reclamar, né? Mas quem avisa não é traidor, Amigo né? é. Exato. Exatamente. Mas, e realmente, assim, é engraçado porque no clube eu tive uma conversa que foi nesse sentido com alguns companheiros de equipe e a gente estava falando justamente isso, né? Porque, assim, o glamour é vendável. Então, o que é vendido, né, Camilo, é o fim, entre aspas, do percurso, né? As pessoas têm uma tendência.
porque isso é passado e é vendido, a perceber só o sucesso. Mas o que a pessoa, o que o treinador e o que o jogador também passou para chegar a isso que a gente considera como sucesso, cara, isso as pessoas não sabem, mas também não querem saber, né? E é aquilo, o que que a gente está disposto a fazer pelo nosso sonho? Eu acho que tem muito disso também, né? Eu acho também que tá muito ligado a gente ver valor no que a gente faz, né? Você deu o teu exemplo de você trabalhava de graça, né? Você ganhava aí uma ajuda de custo que não dava nem para o custo, mas cara, você via valor naquilo, você via como algo importante para o teu percurso, para o teu processo, para o teu desenvolvimento. Eu também, cara, vou até dar um exemplo aqui. Eu trabalhei durante um período num projeto que a Nike, né, empresa de material esportivo, tinha no Rio de Janeiro, que se chamava Seleção Nike Aterro. Eu trabalhei com o Guilherme, que hoje é treinador do Sub-20 do Fluminense, e com o Dudu, irmão do Guilherme, que hoje é treinador do Sub-20 do Atlético Mineiro. Na época, eu já trabalhava com futebol, né? Já podia ser considerado um profissional de futebol, porque o salário que eu recebia ali na escola do Barça era um salário que eu conseguia me manter tranquilamente. Mas eu queria algo a mais, eu queria aprender de pessoas que eu considerava referências, eu queria, enfim, conhecer contextos novos e fui trabalhar nesse projeto com o Guilherme e com o Dudu e não tinha nem ajuda de custo, assim. Eu lembro que a gente recebia o uniforme da Nike, né, material da Nike, camisa, short, casaco, chuteira, tênis, mas era isso. Mas isso para mim nunca foi uma questão, sabe, Camilo? Nunca foi uma questão na minha cabeça, eu não recebo. Cara, não. Aquilo para mim sempre foi um investimento, sabe? O que eu aprendi naquele período, cara, eu levo para minha prática até hoje, sabe? Então, eu acho que vai muito nesse sentido, como a gente encara as coisas, né? Eu, pegando o mesmo exemplo que você deu, eu costumo sair de casa para ir trabalhar 20 para as 6 da manhã. Então eu saio, meu filho está dormindo, minha mulher também. Minha mulher também trabalha. Quando eu chego, ou ela não está em casa ainda, ou quando ela chega eu já estou dormindo porque eu tenho que dormir muito cedo, para acordar também muito cedo no outro dia. São coisas que a gente deixa de participar muito, né? Ou deixa de participar da maneira que nós gostaríamos, em prol de um sonho, mas também eu acho que está muito vinculado não só a um sonho, tem muito do sonho pessoal, mas eu acho que a gente carrega muito das pessoas que a gente ama junto, né? No sentido de, caramba, eu quero fazer isso dar certo, porque eu acho que dando certo pode ser muito legal para todo mundo. Mas eu concordo muito com você. E você foi falando ali umas coisas, eu fui lembrando aqui, cara, assim, fiz investimentos para ir fazer as licenças da UEFA em Portugal e eu deixei de passar Natal com família, porque tive que estar lá, passei aniversário longe, é, deixei de investir, de ajudar em algumas coisas em casa por conta dessa realocação de verba, né? E a gente está falando de uma moeda que, cara, assim, além de tudo, é muito mais forte do que a moeda atual brasileira. Então, assim, o sacrifício nesse sentido ainda cara, acaba sendo maior, né? Mas eu acho que é isso, assim, é ver valor nas coisas que a gente quer e que a gente faz, e entender que isso faz parte do processo e também ter claro o que a gente quer, né? Assim, se a gente quer ser treinador de futebol ou profissional do futebol, eu acho que é isso que o futebol demanda também, né? É o tempo de estudo, é o tempo de dedicação, o dia, infelizmente, tem só 24 horas, então, cara, a gente tem que trabalhar também.
o tempo que seria livre já não é livre, porque a gente tem que dedicar à elaboração de treino, a ver adversário, a ver nosso próprio time, a estudar novas tendências, a estudar nossas novas maneiras ou diferentes maneiras de fazer o time jogar melhor, evoluir. Cara, olha quanta coisa, né? Quando a gente pensa em treinador de futebol, cara, não é só chegar lá, dar o treino e ir embora. Cara, longe disso. Se fosse só isso, seria menos difícil, né? Mas, cara, não é só isso. É muito mais do que isso. O treinador e a comissão técnica normalmente são os últimos a ir embora, né? E quando vão embora, ainda continuam trabalhando de casa. Ainda tem isso, porque o fato de não estar no clube não quer dizer que não está trabalhando. Estão se falando o tempo inteiro, você sabe muito bem disso, eu sei muito bem, com grupos particulares de WhatsApp, com vídeo, olha esse vídeo aqui, cara, será que a gente pode fazer isso? Cara, será que a gente colocando esse jogador ou essa jogadora em determinada função, em determinada posição, cara, a gente pode conseguir isso, isso. Cara, então a cabeça não para de funcionar em nenhum momento, né? Então, assim, nós não somos treinadores auxiliares, analistas, preparadores de goleiro, preparadores físicos, só no período que a gente está naquela, sei lá, uma horinha que antecede o início do treinamento, que é onde é o momento que a gente chega, e até a uma horinha que, né, depois do treinamento. Não, não. Somos 24 horas, que eu me arrisco a dizer que a gente, inclusive, sonha com treino, sonha com jogo, sonha com possibilidades de melhora, o que a gente pode fazer para melhorar, enfim. Então, assim, é uma vida que eu acho que não é para qualquer um, não é de verdade, tem que querer muito, assim como a vida de jogador de futebol, né? É complicado, como você falou, às vezes, na maioria dos casos, a gente tem 1, 2, 3 empregos para suprir as necessidades familiares e pessoais. Então, assim, tem que querer. Tem que querer. Acho que, acima de tudo, tem que ter muita vontade e muito claro que você quer isso. A partir daí, eu acho que a tendência é que as coisas aconteçam de maneira mais fluida, né? Que você busque estudar, busque cursos. Acho que de maneira natural, né? Como você bem falou, a gente faz isso. Não é porque não somos melhores do que ninguém, longe disso, né? Mas eu acho que quando a gente busca alguma coisa, é buscando, pensando nisso, né? Pensando no nosso rendimento, o que a gente pode melhorar enquanto profissional, o que a gente pode melhorar enquanto pessoa, o que a gente pode fazer de melhor em relação a conhecimento, em relação a estudo, para interagir melhor com os nossos jogadores, com as nossas jogadoras, com o nosso staff. Então, o pensamento é totalmente voltado para isso, né, Camilo? Sim. E, e, e sim, é uma vida que não é fácil, né? É uma vida que eu, Nem um pouco. não, na minha experiência, não, ao menos, não é fácil. Agora, a questão é o que você vai fazer com tudo isso. Como sempre, né? Como sempre. Você vai reclamar, porque, claro, acontece, né? Um monte de galera que você conhece, que você já teve alguma interação nesse mundo do futebol, que é inevitável se comparar com outras pessoas, né? É inevitável comparar o seu caminho com o caminho de outras pessoas. E você vê que onde você está, onde você esteve, e vê outras pessoas que estão talvez em outro lugar que você acha que é um lugar de privilégio, ou um grande trabalho e tudo mais. E, e a primeira reação talvez seja ficar chateado, né? Tipo, caralho, então tudo isso que eu faço, para que eu faço? Tem muitos momentos na vida do De dúvida, treinador né? De de dúvida. dúvida. Entendeu? Que você, cara, será que tudo isso que eu faço realmente vale a pena? Será que se eu coloco esse jogador ou essa jogadora aí, a gente vai ganhar o jogo? E se a gente ganha o jogo, então vou ter trabalho ano que vem? Se a gente perde o jogo, não vou ter trabalho ano que vem? Então, realmente eu acho
que o interessante de tudo isso, e eu acho que é legal é, se ligar, né? Quanto antes melhor, né? Que, É, que não tem que olhar ao que fazem os outros, né? Nem tem que olhar ao caminho dos outros, nem tem que se comparar com o que outros estão fazendo, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua o seu percurso, né? Nessa vida e a única coisa que podemos fazer é fazer as coisas eh, de forma transparente, fazendo com amor, né? Tentando deixar o melhor de nós e eh, tentando deixar fazer um mundo melhor para aqueles que estão em contato com nós, né? Para aqueles que estão em contato com a gente, né? A nossa família, os nossos jogadores, a nossa comissão técnica, aqueles companheiros com os quais interagimos no Twitter, no Instagram, na vida real, né? Porque isso, cara, isso que estamos vivenciando agora é a nossa vida, entendeu? E é a nossa vida de verdade. E não vamos ter uma outra oportunidade de vivê-la, entendeu? Então, sim, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Eu trabalhei 8 anos numa empresa de logística que não tinha nada a ver com o futebol. E antes disso fiz muitas outras coisas. E eu entrava a trabalhar, que eu falei, né? 8 da manhã e saía 5:30 da tarde, de segunda a sexta, cada dia, né? E tinha uma vida bem, economicamente estava bem, tranquilo, mas eu não estava me sentindo satisfeito com a minha vida, né? E eu pensava nisso, né? Cara, algum dia eu vou morrer, entendeu? Eu não quero ter a dúvida de o que poderia ter acontecido se eu tivesse tido a coragem de tentar fazer o que eu gostaria de fazer. E foi isso que me trouxe até aqui. Então, eu acho que temos que tentar viver uma vida sem inveja, uma vida de virtude, né? Pensando em fazer o melhor para nós, viver de uma forma que nós que a gente possa se sentir orgulhoso do que a gente faz e sem foder ninguém. Eu acho que isso é a claro. chave. Sem foder ninguém. E tem um cara aí que você acha que é um profissional de um nível que não merece estar lá. Ou que você conhece e diretamente você considera um imbecil. Mas ele está lá nesse trabalho e você tem inveja. Cara, sente inveja não. Ele está lá. Beleza, legal para ele. Vamos trabalhar para nós, tentar chegar ou ser a nossa melhor versão, entendeu? O que o Juan Malillo escreveu um artigo uma vez que falava disso, né? A diferença entre estar de treinador e ser treinador. Eu quero viver uma vida de ser. Eu quero ser. Eu não quero estar em. Eu não quero estar no time tal. Eu não quero estar na seleção tal. Não, cara, eu quero ser. Quero ser um treinador. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que tenha um impacto positivo na vida de outras pessoas. E o dia que eu ir desse mundo, que vai acontecer, não sei quando vai ser, talvez seja dentro de 40 anos, talvez seja semana que vem, ninguém sabe. Eu quero ser lembrado dessa forma. É isso, Camilo. E nessa última fala você levantou alguns pontos que para mim são cruciais. Quando você fala que se tem que fazer com amor, acredito muito nisso. Se a gente não faz com amor, em algum momento a gente não vai mais fazer. E a questão de fazer a diferença de maneira positiva na vida das pessoas. Acredito muito nisso. Tem um poema que, se eu não me engano, é do Walt Disney, que em algum momento
ele fala algo no sentido de ser luz, né? E iluminar o caminho dos demais. Eu acredito muito nisso, é assim que eu e você também, tenho certeza, a gente tenta levar a vida. Enfim, a gente termina aqui mais um episódio do Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Grande abraço.